A Grécia Antiga é marcada por muitas características culturais que influenciaram a civilização ocidental. A civilização grega surgiu entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, por volta de 2000 a.C. Formou-se após a migração de tribos nômades de origem indo-europeia, como por exemplo os aqueus, os jônios, eólios e dórios. As polis, ou seja, as cidades-estado gregas, unidades político-administrativas, caracterizaram a vida política dos gregos. Elas surgiram por volta do século 8 a.C. As duas polis mais importantes da Grécia Antiga foram Esparta e Atenas. Na Antiguidade, a Grécia, tanto continental como insular, era conhecida como Hélade, já seus habitantes eram chamados de helenos. A expansão do povo grego, a diáspora. Entre os séculos 7 a.C. e 5 a.C., aconteceram várias migrações de povos gregos para vários pontos do mar Mediterrâneo, como consequência do grande crescimento populacional, dos conflitos internos e da necessidade de novos territórios para a prática da agricultura. Na região da Trácia, os gregos fundaram colônias na parte sul da Península Itálica e fizeram o mesmo na região da Ásia Menor, a atual Turquia. Os conflitos e desentendimentos entre as colônias da Ásia Menor e o Império Persa ocasionaram as famosas Guerras Médicas de 499 a.C. a 448 a.C., em que os gregos saíram vitoriosos. Esparta e Atenas envolveram-se na Guerra do Peloponeso. Vencida por Esparta, no ano de 359 a.C., as polis gregas foram dominadas e controladas pelos macedônios. Os períodos da civilização grega. Os historiadores costumam dividir a história da civilização grega em três grandes períodos. Período arcaico. É caracterizado pela introdução de repúblicas em vez de monarquias, que em Atenas avançaram em direção à democracia, organizadas como uma cidade-estado ou polis, e a instituição de leis. Decorreu desde 800 a.C. até cerca de 500 a.C. Esse período incluiu o início dos Jogos Olímpicos e a redação da Odisseia e da Ilíada por Homero. As diversas colônias gregas são fundadas e surgem os genos, um tipo de organização social familiar desenvolvido a partir desse período. As principais características dos genos eram sistema fechado, autônomo e autossuficiente, quer dizer, independência econômica, de forma que o trabalho coletivo era realizado por membros da mesma família. Eles eram comandados pelo pater, ou pater familias, o chefe e autoridade máxima dessas organizações que possuía autoridade política, militar e religiosa. Assim, os genos eram sociedades patriarcais, cujos membros compartilhavam laços consanguíneos. Nos genos, os bens eram comuns a todos os habitantes, ou seja, era baseado numa sociedade igualitária, onde seus membros, os gens, cultivavam as terras e criavam animais para o sustento de todos. No entanto, esse sistema de organização econômica e social entrou em decadência, levando à segunda diáspora grega. Período clássico. Este é o momento em que a maioria de nós pensa quando se tem a civilização grega em mente. Foi a idade de ouro de Atenas, quando era governada por uma democracia e quando teve início a construção da Acrópole. Nesse período, a civilização grega atingiu o auge em quase todas as áreas do conhecimento humano e os grandes pensadores e artistas da antiguidade floresceram. Leônidas e seus 300 espartanos caíram nas Termópilas e no mesmo ano, 480 a.C., Temístocles derrotou a frota naval persa em Salamina, levando à derrota final dos persas em Plateia. É também o período de Alexandre o Grande. Ele liderou seu exército e invadiu o Egito, chegando a conquistar parte da Índia. Educado por Aristóteles, difundiu as ideias de civilização grega através de suas conquistas e, ao fazê-lo, transmitiu a filosofia, a cultura, a linguagem e a arte gregas por todas as regiões com as quais teve contato. Esse período termina com sua morte em 323 a.C. Período helenístico.
Durou desde a morte de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, até 146 a.C., quando Roma conquistou a Grécia. Durante esse período, o pensamento e a cultura gregas se tornaram dominantes nas várias regiões sob a influência de sucessores de Alexandre. A economia da Grécia Antiga. A economia dos gregos baseava-se principalmente no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos. O artesanato grego, com destaque para a cerâmica, teve grande aceitação no mar Mediterrâneo. As ânforas gregas eram usadas para o transporte de vinhos, azeites e perfumes para os 4 cantos da península. Com o comércio marítimo, os gregos alcançaram grande desenvolvimento, chegando até mesmo a cunhar moedas de metal. Os escravos, devedores ou prisioneiros de guerras foram utilizados como mão de obra na Grécia. Cada cidade-estado tinha seu próprio sistema político, administrativo, organização social e deuses protetores. Principais características da Grécia Antiga. 1. Jogos Olímpicos. Foi na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, que surgiram os Jogos Olímpicos em homenagem aos deuses. Os gregos também desenvolveram uma rica mitologia. Até os dias de hoje, a mitologia grega é referência para estudos e livros. 2. Filosofia grega. A filosofia atingiu um desenvolvimento surpreendente, principalmente em Atenas, no século V, período clássico da Grécia. Platão e Sócrates são os filósofos mais conhecidos deste período. 3. Teatro. A dramaturgia grega também pode ser destacada. Quase todas as cidades gregas possuíam anfiteatros, onde os atores apresentavam peças dramáticas ou comédias usando máscaras. A poesia, a história, as artes plásticas e a arquitetura foram também muito importantes na cultura grega. Religião grega. A religião politeísta grega tinha uma forte marca humanista. Os deuses possuíam, ao mesmo tempo, características humanas e divinas. Os heróis gregos, ou semideuses, eram os filhos de deuses comortais. Zeus, deus dos deuses, comandava todos os demais no topo do Monte Olimpo. Podemos destacar outros deuses gregos: Atena, deusa das artes; Apolo, deus do sol; Ártemis, deusa da caça e protetora das cidades; Afrodite, deusa do amor, do sexo e da beleza corporal; Deméter, deusa das colheitas; Hermes, mensageiro dos deuses, entre outros. 5. Mitologia e os oráculos. A mitologia grega também era muito importante na vida desta civilização, pois através dos mitos e lendas, os gregos transmitiam mensagens, tradições, explicações e funcionamento do mundo e ensinamentos importantes. Os gregos acreditavam que era possível consultar os deuses nos oráculos. Eles acreditavam que, nestes locais sagrados, os deuses ficavam orientando as pessoas sobre questões importantes da vida cotidiana e desvendando os fatos que poderiam acontecer no futuro. O oráculo mais importante era o de Delfos. 6. Arquitetura. Na arquitetura, os gregos ergueram palácios, templos e acrópolis de mármore no topo de montanhas. 7. A ágora. As decisões políticas, principalmente em Atenas, cidade onde surgiu a democracia grega, eram tomadas na ágora, espaço público de debate político. Ser cidadão na Grécia Antiga. A principal característica da civilização grega é, sem dúvida, a cidadania. Um cidadão grego cumpre seus deveres financeiro, militar, religioso e, em troca, tem o privilégio de participar do governo do Estado. É protegido pelas leis, um estrangeiro em geral não tem direitos, e pelos deuses da cidade. Cada cidade tem seus próprios deuses e cultos reservados para os cidadãos. Os cidadãos eram agrupados em torno de um centro urbano, que serve como uma fortaleza e também um local para a vida política, intelectual, religiosa e econômica. Este centro é considerado indispensável, mas o território em torno dele também é povoado por cidadãos que vivem em aldeias. Apesar da distância e da sua pouca participação na vida da cidade, devido à distância, não há diferença entre os direitos e os deveres desses cidadãos, pois ambas as regiões dependem uma da outra.
Principais fatos históricos da Grécia Antiga. Em 776 a.C., foram iniciados os primeiros Jogos Olímpicos da história, realizados na cidade grega de Olímpia. Em 594 a.C., o legislador grego Solon deu início a uma ampla reforma política, econômica e social em Atenas. Em 490 a.C., os gregos venceram os persas na Batalha de Maratona, no contexto das guerras médicas. Em 478 a.C., Atenas implementou a Liga de Delos, aliança militar grega, para combater os persas durante as guerras médicas. Curiosidades históricas. Tucídides, 460 a.C. a 400 a.C., e Heródoto, de 480 a 425 a.C., foram os primeiros historiadores da Grécia Antiga. O primeiro foi o responsável pelo relato da Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas. Já Heródoto registrou as guerras médicas entre gregos e persas. Um dos primeiros e mais importantes médicos da Grécia Antiga foi Hipócrates, considerado o pai da medicina. Ele viveu no século V a.C. Ele é responsável pelo juramento que os médicos até hoje fazem ao se formarem. É o conhecido juramento de Hipócrates, cuja principal mensagem é o dever do médico de praticar medicina com honestidade. Muitas palavras que utilizamos hoje na língua portuguesa são de origem grega. Entre elas podemos citar aristocracia, democracia, política, poliglota, pedagogo e tantas outras. Um dos grandes escritores da Grécia Antiga foi Esopo. Ele foi escravo no século VII a.C. e escreveu fábulas que chegaram até os dias de hoje. Uma das mais conhecidas foi A Raposa e as Uvas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se se ainda não for inscrito, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.